construir o posicionamento online sendo psicólogo. Então, se você é psicólogo ou um profissional da saúde, essas dicas também servem para você, e se interessa em construir um posicionamento, em começar a se apresentar no digital e de usar o digital para potencializar sua carreira, para conseguir mais pacientes, para encher sua agenda ou ainda para tirar um pouco das pessoas que estão na sua agenda, mas conseguir cobrar um pouco mais caro e escolher os seus pacientes, é muito importante a gente ter um posicionamento no digital, justamente porque o digital é um espaço amplo para a gente divulgar o nosso trabalho. Apesar disso, o digital tem muita concorrência e se você já tentou se posicionar, já tentou começar a postar, já tentou criar alguns perfis nas redes sociais, sabe que não é tão fácil quanto parece. Então, se você tem interesse de usar esse espaço como um espaço assertivo e, de fato, potencializar a sua carreira, conseguir mais resultados comerciais ou, enfim, pensando na sua estrutura e pensando no seu caminho dentro da psicologia ou em alguma outra área da saúde, fica aqui nesse vídeo que a gente vai te explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, importante eu me apresentar. Meu nome é Ana Lia, eu sou sócia fundadora da Conteúdo e Tal. E a gente cria conteúdo justamente sobre posicionamento para desmistificar um pouco da internet, mas também fugindo de todo e qualquer tipo de guru de marketing e de todo qualquer tipo de fórmula mágica, de um hack milagroso que vai te trazer 1 milhão de seguidores no Instagram e vai te dar muito dinheiro. Eu não sei se isso já funcionou, mas eu sei que hoje isso não funciona. E a gente levanta a bandeira do conteúdo que torna a internet um espaço mais legal. Eu acredito muitíssimo, assim, na internet como um espaço de muito potencial, que a gente pode falar com muita gente, conhecer muita gente, que a gente pode divulgar o nosso trabalho, mas é também um espaço bem desafiador. Então a gente levanta a bandeira de produzir conteúdo que seja mais voltado para as pessoas, que contribua mais e que não contribua para que esse espaço seja cada vez mais ansioso. Então durante esse vídeo eu vou pedir licença para vocês para pegar aqui a minha colinha, mas para falar um pouquinho mais de vocês sobre como construir esse posicionamento. Então, primeiro ponto, vamos alinhar exatamente o que é o posicionamento, beleza? Para que todo mundo esteja na mesma linha. O posicionamento no digital é justamente você começar a se apresentar nas redes, ou seja, você se colocar lá, colocar o que você faz, colocar sua profissão, estar presente em algumas das redes sociais, não só no Instagram, mas também às vezes no YouTube, no LinkedIn, dependendo do seu objetivo comercial. Então, se posicionar é começar a se mostrar, começar a divulgar o seu trabalho, começar a produzir conteúdo muitas vezes, pensando na sua persona, pensando em quem que você vai ajudar, claro, para trazer mais resultado para você, para fazer com que você seja mais conhecido, mais relevante. É muito interessante o posicionamento digital, tanto para profissionais que estão começando agora, então, por exemplo, psicólogos ou ainda acadêmicos de psicologia que estão saindo da faculdade ou psicólogos recém-formados, mas também é importante para psicólogos que já têm a sua prática, já têm a sua clínica, tanto virtual como presencial, e buscam trazer mais pacientes, assim, né? Buscam ser mais reconhecidos, buscam elevar o seu nível, tanto de reconhecimento, como de autoridade, como aumentar o seu ticket para os atendimentos. Então, isso tudo é muito, muito importante. É isso que é posicionamento, beleza? Então, agora eu separei alguns pontos que são essenciais para a gente conversar, para falar sobre a construção de um posicionamento. Então, o que a gente vai fazer? Em um primeiro momento, antes de pensar em qualquer coisa, pensar em métrica, pensar em algoritmo, a gente vai pensar na responsabilidade. Por quê? Porque se posicionar no digital é diferente dependendo da sua profissão, né? Dependendo da sua área de atuação. Quando você trabalha na área da saúde, você é psicólogo ou, enfim, quando você está de alguma forma dentro da área da saúde, é muito importante se posicionar com responsabilidade. Claro, papo chato de responsabilidade, mas isso é realmente muito interessante e é muito importante. Primeiro, para se posicionar como uma referência válida, porque a gente sabe hoje que tem muito guru de saúde, muita gente muito preocupada com a saúde dos outros, entre muitas aspas, e que vive dando regras de como fazer, do que tá certo, do que não tá certo. A gente sabe também que existem alguns movimentos horrorosos, assim, que começam a descredibilizar a terapia, descredibilizar a psicologia, a medicina e as diversas áreas da saúde simplesmente por fórmulas milagrosas. Assim como eu estava dizendo para vocês que eu não acreditava no marketing, existe muita gente fazendo isso na saúde. Eu sei que você sabe disso. Então, a partir do momento que a gente pensa em construir um posicionamento no digital, a gente tem que construir um posicionamento no digital com responsabilidade. Isso é sem dúvidas, assim, a gente precisa fazer isso, porque senão a gente só vai estar contribuindo para a internet ser um lugar pior, a gente vai estar contribuindo para espalhar coisas que não são realidade e fazendo com que pessoas sofram por isso, né? Então, profissionais da saúde precisam muito ter isso, levar isso em consideração no seu posicionamento. E não só porque o CFP, por exemplo, já tem diretrizes de posicionamento dentro do digital para os psicólogos. E aqui eu vou ler alguns trechos para vocês, por exemplo. A utilização das redes sociais deve ser feita com cautela, analisando as implicações e as fronteiras entre o espaço profissional e o espaço pessoal. Os dizeres ficam registrados, atingem um público mais amplo e o que é exposto pode ter alcance indeterminado. As publicações devem respeitar a ética profissional,
conforme dispõe o CEPP, estando em consonância com a técnica e apresentar conteúdo coeso com a ciência psicológica. Então, você que está construindo esse posicionamento precisa ter responsabilidade tanto para o seu posicionamento, isso vai te beneficiar, e claro, tanto para o impacto que o seu conhecimento, que o seu conteúdo vai ter para as outras pessoas, mas também porque o CFP tá de olho e isso é muito importante, beleza? Um segundo ponto aqui agora, falando mais de posicionamento, é trazer alguns aspectos importantes. Aqui eu separei 3. Sua abordagem, suas crenças e mais de quem você é. Primeiro, a sua abordagem precisa estar presente tanto na sua bio, se a gente está falando de Instagram, como no seu conteúdo, muitas vezes, repetidas vezes. Por quê? Porque a partir do momento que a gente quer se conectar com as pessoas, a partir do momento que a gente quer atrair mais possíveis pacientes, mas também colegas, a gente quer abrir conversas, abrir discursos sobre a psicologia, é importante mostrar de qual lugar você parte. E, claro, falar sobre aquilo que você acredita, né? Falar sobre como você traz essa abordagem para o seu atendimento, sobre por que isso é importante para você, falar um pouco mais da sua história, do seu desenvolvimento, dos seus conhecimentos a respeito disso. Então isso é muito importante. Quando a gente traz a abordagem, quando a gente explica mais sobre como que vai ser esse processo para o seu futuro paciente, ou como você faz para as pessoas que estão ali te acompanhando, trazendo talvez um pouco mais sobre a importância da psicologia, do atendimento psicoterapêutico, é importante que a gente traga essas informações. Muitas vezes a gente pensa que isso está claro, mas não tá. Então construir um posicionamento que considera esse tipo de informação, como a abordagem que você utiliza, as referências que você tem, né, os lugares pelos quais você passou, as coisas que você estudou, as experiências que você teve, são realmente aspectos muito importantes para construir um posicionamento coeso. Aqui o nosso segundo e o terceiro ponto são falar um pouco mais de você, de quem você é e um pouco mais das suas crenças. Eu vou juntar os dois para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Então, por mais que seja um posicionamento profissional, a gente está buscando um posicionamento para divulgar a sua profissão, para trazer mais pacientes, enfim, como a gente já conversou, é muito importante trazer você para esse processo, trazer quais são as suas crenças, trazer um pouco mais da sua vida pessoal mesmo. Primeiro as suas crenças, porque quanto mais a gente expõe o que acredita, claro, sempre com limite, sempre pensando no que vai de fato te beneficiar na hora de falar isso na internet, porque, enfim, a internet é um mundo, né? Qualquer pessoa pode ter acesso a isso e a gente precisa também entender os limites da nossa comunicação. Mas falar sobre as coisas que você acredita, sobre o seu propósito, né? Sobre o que você consome no dia a dia, os aspectos fundamentais, assim, as crenças que você tem, que vão estar presentes, assim, em toda a parte do seu atendimento, toda a parte do seu conteúdo, toda vez que você vai interagir com alguém. Deixar isso claro é importante porque a gente alinha muitas expectativas, a gente também abre um espaço para que pessoas que pensam de forma parecida ou que respeitam a sua opinião se aproximem e também, principalmente, afastar as pessoas que não têm nada a ver com o que você acredita, que tá tudo bem também, é tão importante quanto atrair e afastar, eu sempre falo isso aqui, mas então que a gente possa também mandar, entre aspas, embora essas pessoas que não fazem sentido de fato. Outra coisa importante, mostrar um pouco mais do seu pessoal, né, mostrar quem você é porque muitas vezes a gente acaba trazendo muito do profissional, muito do teórico, muito do denso, mas acaba esquecendo que as pessoas também se conectam com a gente por aquilo que a gente é, pelos nossos gostos, nesse caso, além da psicologia, além da carreira, né, pelo que você faz no seu dia a dia, pelas coisas que você acompanha. Isso também é importante. Muitas vezes, o grande diferencial entre você e um colega psicólogo que produzem conteúdo, às vezes que estão mais ou menos na mesma abordagem, enfim, que tem aspectos parecidos, é justamente o diferencial de quem você é. E é importante deixar isso claro, porque também alinha as expectativas, né? Também mostra um pouco de quais são os caminhos que você percorreu para essa pessoa que você é hoje, para essa pessoa que vai conduzir o processo terapêutico para essa outra pessoa, ou vai ser a pessoa que talvez vai conduzir essa palestra, ou vai ser a pessoa que vai ser convidada a ministrar algum curso, claro, por meio do digital, mas que respeite você, que passe por todas essas outras fases, né? Trazendo um pouco de quem é você, trazendo um pouco do respeito a essa pessoa que você é. Claro, esse é um perfil profissional, a gente pensa no posicionamento voltado para o profissional. Então não vale, às vezes, postar coisas muito pessoais ou coisas que não vão ressoar, não vão fazer sentido com o posicionamento profissional que você está criando. Então por isso sempre existem limites, né? E quando a gente constrói esse posicionamento mais a fundo, a gente entende até onde a gente vai e aonde a gente não vai de forma alguma. Mas é interessante que você aí, começando a construir o seu posicionamento ou começando a explorar o digital, entenda que sim, é legal, as pessoas gostam de ver a parte pessoal da sua vida, né? A parte pessoal de quem é você. Elas querem saber a parte pessoal dessa pessoa que vai colaborar com a vida delas de alguma forma. Beleza? Então, não deixar essa parte de lado é importante, mas também não exagerar nela é essencial. Dito isso, já passamos pela parte da ética e da responsabilidade, já passamos sobre alguns pontos que são fundamentais a gente sempre ter, no caso, trazer sua abordagem, trazer suas crenças, seus valores e trazer quem você é. Vamos para algumas partes um pouco mais técnicas que também
são muito importantes. O primeiro passo é: seja fácil de encontrar e de entender. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando a gente se posiciona no digital, a gente acaba esquecendo de colocar as coisas básicas, as coisas que a gente acha que estão claras, mas que não estão. Então, na hora de você produzir o seu conteúdo, na hora de você começar a criar o seu perfil no Instagram, criar seu perfil no LinkedIn, no TikTok, independente de qual dessas áreas você vai, em qual dessas redes você vai atuar, deixe claro que você é um psicólogo, uma psicóloga, deixe claro o que você está oferecendo ali naquele perfil, falar sobre os seus atendimentos, falar sobre como encontrar você, como tirar alguma dúvida, como te convidar para alguma palestra, né? Deixar os comos muito claros. Então, primeiro, seja fácil de entender e de encontrar. Como que a gente faz isso? Deixe claro que você é um psicólogo, que você está oferecendo o que você está oferecendo, seja o atendimento, seja uma supervisão, seja alguma consultoria, enfim. Deixe isso claro, né? Preste atenção em como você está comunicando isso e deixe isso claro no seu perfil. Mas também tem um link de fácil acesso na bio para que as pessoas entrem em contato com você mesmo, para que elas saibam como falar com você, como tirar uma dúvida, como te fazer uma proposta ou como perguntar como que funciona melhor o seu processo. Os destaques também são muito importantes, deixar com que eles estejam organizados, aqui falando de Instagram, né? Mas deixar que eles estejam organizados com informações principais sobre você, sobre como entrar em contato, todas essas outras partes, né? Mas para que quando ela te encontre, quando ela esteja nesse processo de tentar entender mais quem você é, o que você faz e se você pode ou não ajudar ela nesse momento em que ela se encontra, todas essas informações do destaque, que elas estejam bem fáceis, de fácil acesso, vão facilitar o processo para que ela chegue até você. Dentro disso, a gente pode pensar também no Instagram numa bio, né? Numa bio estratégica, que deixe claro, de novo, o que você oferece, deixe claro um pouquinho mais o que você acredita e já coloque esses links, essas possibilidades para entrar em contato com você logo de cara. E pensando nisso ainda, posts fixados que façam sentido, que falem sobre como você conduz o seu atendimento, que falem um pouco mais sobre você, que te apresentem, ou que tragam uma crença, um propósito, uma missão, ou uma frase, algo que você acredita muitíssimo, que você acha importante que a pessoa que está entrando em contato com você já tenha conhecimento nesse primeiro momento já. Agora que a gente já entendeu que a gente precisa ser fácil de entender e de encontrar, outro ponto importante é ser constante. Muitas vezes a gente escuta muitos gurus de marketing falar que a frequência é essencial. Então poste 5 vezes por dia ou poste pelo menos 2 posts por dia. E isso às vezes funciona. Principalmente quando você tem uma equipe, muita gente para te ajudar e quando você já está mais tempo no digital, não construindo um posicionamento. O que acontece é que a constância, isso pouca gente fala, tá? A constância, ela é muito mais importante do que a frequência. Porque você estar constantemente na rede social, você aparecer, nem que sejam 2 ou 3 vezes por semana. Os stories, se a gente fala de Instagram, é sempre legal aparecer todos os dias, mas de forma estratégica também. Então, assim, falando você aparecendo de uma forma não tão frequente, mas por muito tempo, você entende que a rede social é um compromisso seu. Então, no momento em que você estiver trabalhando, oferecendo seus serviços, oferecendo os seus produtos, enfim, ou de fato construindo a sua carreira, você também vai estar presente no digital. Quanto mais cedo você entender isso, mais fácil você vai conseguir construir um posicionamento de fato coerente e relevante. Porque de nada adianta você postar 5 vezes por dia por 3 meses e depois desaparecer por 1 ano. Não é assim que a relevância acontece, não é assim que o posicionamento é construído. Então, mais importante do que a frequência é a constância. E ter constância é fundamental nesse processo. Muitas vezes a gente encontra várias pessoas assim, vendendo fórmulas mágicas, como eu já falei, né? Mas vendendo fórmulas mágicas, vendendo soluções mirabolantes. Faça uma dancinha e coloque uma frase que chame atenção e uma legenda longa no Reels e você vai ganhar 2 milhões de seguidores. Às vezes isso funciona, tá? Não nos 2 milhões, mas às vezes você consegue ganhar milhares de seguidores nesse formato. Mas mais importante do que ganhar esses seguidores é que esses seguidores sejam qualificados para o seu objetivo. De nada adianta ter muitos seguidores se essas pessoas não estão nem aí para você, não estão nem aí para o que você está fazendo. Isso é muito importante. E aí, quando a gente prioriza a frequência, quando a gente prioriza essas fórmulas mágicas, muitas vezes a gente esquece que não é isso que vai trazer resultado. Beleza? Então, quando a gente pensa em postar, vamos pensar mais na constância e menos na frequência. Não deixando a frequência de lado, por favor, isso é importante. Mas se você tiver que escolher entre um dos dois, escolha sempre a constância. Aqui vamos para mais um dos pontos, essa aqui é minha colinha, como eu já tinha comentado. Uma coisa que é muito importante aqui, que eu deixei até sublinhado aqui na minha colinha, que é a constância visual. Gente, muitas vezes a gente deixa isso de lado, assim, né? A gente não percebe o quão importante é ser coerente visualmente no nosso feed. Isso entra tanto para LinkedIn, entra para TikTok, mas a gente fala principalmente disso no Instagram, porque hoje é o lugar em que mais pessoas começam a se posicionar e que a gente consegue ver com mais clareza essa diferença gritante quando não existe uma consistência visual. Então, quando a gente fala de marketing, a gente sempre fala, né? É muito comum, e se
você já tá mais ou menos pesquisando esse universo, provavelmente já ouviu falar da identidade visual, que são tipografias específicas, que são tipos de letra, cores específicas, tipos, formatos específicos, às vezes até templates de posts para você seguir e deixar o seu visual coerente. Antigamente funcionavam os posts vitrine, que eram aqueles que pareciam uma vitrine mesmo, assim, só mostrava o produto, tava tudo bem engessado. Hoje isso não funciona mais, mas mesmo assim é interessante a gente ter uma coerência visual. Se você vai usar o verde, uns tons de verde, que eles estejam sempre ali. Se você vai usar letras feitas pelo design mesmo, né, para posts, que sejam sempre uma letra igual, assim, né, que a gente tenha constância nas tipografias, sejam coerentes, assim, que o seu primeiro post esteja conversando com o seu último post, que nesse meio não exista uma salada de frutas. Isso é muito importante, por mais que possa parecer que é algo só visual, que é algo só aparente, quando a gente fala de algo tão concorrido como a atenção das pessoas na rede social, todos esses detalhes fazem muita diferença, muita diferença. Eu, por exemplo, já tive várias pessoas entrando em contato comigo, psicólogos inclusive, que falavam, olha, gostei do seu trabalho, preciso de alguém para me ajudar a construir o meu posicionamento, porque a gente fala sobre isso e ajuda isso também, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção em você foi a sua coerência visual, a coerência visual do seu feed, a forma como as coisas estavam organizadas, e isso para mim é muito caro, isso para mim faz muito sentido e é importante. Então aqui, só disso, só de ter esse cuidado, eu já consegui chamar a atenção dessa pessoa e eu consegui fazer com pessoas que entrassem em contato comigo justamente para saber mais do meu trabalho, mas que foram muito influenciadas pelo visual. Então isso acontece muito também quando a gente está buscando um terapeuta, quando a gente está buscando alguém da área da saúde para nos ajudar, beleza? Então nunca é interessante a gente ignorar o poder da consistência visual e do design, tanto para fazer com que as informações sejam encontradas com mais facilidade, quanto para criar uma relação, criar um afeto ali, se identificar com aquela estética, mas também para que as pessoas lembrem de você pelos símbolos que você usa, pelas cores que você usa, pela forma como você se comunica visualmente também. E aqui um último ponto que eu queria trazer para você que está começando a se posicionar no digital, está começando a construir esse seu posicionamento, são as linhas editoriais ou pilares de conteúdo. O que são elas, né? Quando a gente vai produzir conteúdo, a gente sempre diz aqui que a estratégia é a direção, o conteúdo é a ação, é a conexão. E aí depois o tráfego pago entra para acelerar tudo isso. Então o conteúdo é a ação da sua estratégia e é quando as pessoas vão se conectar com você. Uma coisa muito importante quando a gente fala de conteúdo no posicionamento é ter esses tais de pilares, essas linhas editoriais definidas, que são os grandes temas que você vai abordar. Você não pode falar um pouco sobre tudo, porque daí as pessoas vão ficar muito confusas. Elas vão buscar pessoas que falam sobre temas específicos, mas de forma constante. Então, se você está construindo seu posicionamento no digital, primeiro você precisa ter muito claro quais são os seus objetivos, por que você está ali, e aí definir temas específicos que tem a ver com você, com a sua prática, que tem a ver com o seu público-alvo e tem a ver com aquilo que vocês querem atingir e ou vender. Então, definir de 3 a 5 temas, 3 a 5 linhas editoriais é muito importante, é fundamental, na verdade, para que as pessoas entendam o que você está fazendo ali. Então, a partir do momento que você decide ter o posicionamento no digital, vale também você definir os seus temas principais e ficar neles, não abrir muito, não falar muito, um pouquinho sobre tudo, para que as pessoas entendam também como você se posiciona, quais são as coisas sobre o que você fala, e aí elas se conectem com você e decidam ficar a partir desses temas bem definidos. Então, esse foi um vídeo bem geralzão, mas para você que está começando a construir o seu posicionamento, que precisa de algum auxílio nesse sentido. Eu espero que tenha ajudado muito. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. E também, se você quiser ajuda para construir o seu posicionamento, pode entrar em contato com a gente aqui pelos links, que a gente também presta esse serviço. Vai ser um prazer te ajudar. Muito obrigada por ficar até aqui. Muito obrigada por acompanhar a gente. Aproveita e se inscreve no canal e um beijo.